Imagine você na beira do lago da Galileia. Manhã quente, sol já alto. O cheiro vem do peixe seco que os pescadores estendem nas pedras. Multidão se aperta na praia, cotovelos encostando, gente em pé na água até o tornozelo para ouvir melhor. E lá, num barco pequeno empurrado para frente da margem, um carpinteiro sentado, sem manuscrito, sem altar, sem pedestal, só o barco, a água, a brisa morna do meio-dia e a voz. E a voz começa a contar histórias. Camponês plantando em 4 tipos de terra, lavrador descobrindo joio crescido junto com o trigo, mulher escondendo fermento em 3 medidas de farinha, pescador puxando rede a arrastão e separando peixes na areia, tesouro enterrado num campo, pérola encontrada por mercador. 7 histórias do cotidiano, todas começando com a mesma fórmula curta. O reino dos céus é semelhante a 7 histórias, nenhuma explicação direta, nenhum discurso doutrinário, nenhuma lista de princípios, histórias. O povo escuta. Os 12 discípulos ficam desconfortáveis. Vão até ele, na beira, e perguntam, baixinho, o que parece a coisa mais óbvia do mundo. Por que parábolas? Por que essas comparações que ninguém entende sem trabalhar? Por que não fala direto? Por que não explica logo o que o reino é, em ponto e vírgula, para todo mundo entender e ir embora? E Jesus responde com Isaías, uma das passagens mais ásperas do Antigo Testamento. Ouvindo, ouvirão e não entenderão. Vendo, verão e não perceberão. O reino não é lugar, é regime que invade e reorganiza. E ele chega numa forma que separa quem escuta de quem só ouve. Hoje eu quero te mostrar 2 palavras antigas. Uma é grega, basileia. A outra é hebraica, machal. Cada uma tem 3.000 anos de história em volta. Cada uma carrega um peso que a tradução em português esmaga. E quando você entende essas 2, Mateus 13 deixa de ser 7 histórias soltas e vira um único retrato. Um retrato do reino que chegou de um jeito que ninguém esperava e que continua chegando do mesmo jeito hoje. Antes de continuar, um pedido rápido. Se esse vídeo destravou alguma coisa em você, volta nele um dia desses e assiste de novo, com calma. O texto, às vezes, precisa de 2 passadas. Se fez sentido, se inscreva no Raízes Bíblicas, deixa um comentário curtinho com a parte que te pegou. Uma palavra só já basta para o algoritmo entender que vale a pena. Manda para quem está precisando. Que a graça de Cristo te alcance onde você está. E vamos. Para você sentir o peso disso, precisa entender uma coisa sobre a Galileia daquele momento. Estamos por volta do ano 29 depois de Cristo. Tibério reina em Roma. Herodes Antipas, em Tiberíades, na margem oeste do mesmo lago onde o barco está. Os impostos pesam, os soldados imperiais aparecem nas estradas com armadura, e o cheiro de poder estrangeiro está em todo canto. Cidades pagãs crescem a poucos quilômetros do ouvinte galileu. Séforis, ali do lado, reconstruída no estilo greco-romano, com teatro, mosaicos, ginásio, banhos públicos. Para um camponês daquela região, ouvir as palavras Reino de Deus tinha cara muito específica. Tinha cara de exército saindo do deserto para varrer Roma da terra, restaurar o trono de Davi, devolver o templo à pureza ritual e o país inteiro à honra dos antepassados. Essa expectativa não veio do nada. Ela tinha lastro literário e político de séculos. Os Salmos de Salomão, do 1º século a.C., sonhavam com um rei davídico, expulsando estrangeiros e reunindo as tribos. A comunidade de Qumran, no deserto da Judéia, tinha um documento chamado Regra da Guerra, descrevendo em detalhe a batalha final entre filhos da luz e filhos das trevas. As revoltas zelotas, ao longo do 1º século,
pegavam armas no nome do reino. E lá no fundo, na própria Bíblia hebraica, Daniel 2:4 tinha visto uma pedra arremessada de uma montanha, esmiuçando e consumindo todos os reinos da terra, virando montanha grande que enchia o mundo. Daniel 7 tinha visto o domínio eterno entregue ao Filho do Homem que vinha sobre as nuvens. O reino tinha forma esperada, e essa forma era visível, territorial, com fronteiras e exército. Aí chega Jesus. E a primeira mensagem registrada dele é exatamente essa frase. Mateus 4:17. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Marcos 1:15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. As palavras que ele usa em aramaico ressoam direto com o Malkut esperado pela tradição. Mas onde está o exército? Onde está a cerimônia de coroação? Onde está a pedra arremessada na montanha? O vocabulário casa, mas a forma destoa. E a forma de um reino é o conteúdo de um reino. Quando o vocabulário promete uma coisa e o que aparece é outra forma, o povo precisa de tempo para recalibrar a expectativa. E recalibrar é exatamente o trabalho que o capítulo 13 de Mateus vai fazer. E é aqui que a história fica mais densa do que parece. Porque para entender o método de Jesus, em Mateus 13, você precisa entender uma tradição literária que vinha de muito antes dele. A tradição do Machal. Machal não é historinha com moral. É gênero antigo, denso, polêmico. 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, conta que Salomão proferiu 3.000 machalim. 3.000. O livro de Provérbios abre com a palavra. Os profetas usavam machal para confrontar reis. Natã usou um para encurralar Davi, depois do caso com Batseba. Conta a historinha do rico, que toma a única ovelha do pobre, e quando Davi explode de indignação, Natã solta a frase que rasga: Tu és o homem. Esse é o machal funcionando. Imagem que o ouvinte não vê, chegando até ela já entrou. Ezequiel, capítulo 17, versículo 2, recebe a ordem expressa. Propõe um enigma e diz um machal à casa de Israel. Machal é régio. É enigmático por construção. É feito para separar quem escuta atento de quem só ouve passando. Os rabinos do Segundo Templo herdaram essa ferramenta e levaram a um patamar técnico. A Mishnah, especialmente os tratados Avot e Sanhedrin, está cheia de pequenos mechalim. O rabino contava uma comparação curta. Deixava o ouvinte trabalhar. Quem entendia, entendia. Quem não entendia, ia para casa pensando. O método tinha intencionalidade. Separava o ouvinte atento do ouvinte distraído. E essa era a herança literária que estava no ar quando Jesus subiu naquele barco. Os galileus que escutavam ele do barco não estavam recebendo um formato estranho, estavam reconhecendo um gênero antigo e reconhecendo, ao mesmo tempo, que esse rabino do interior estava usando o gênero com uma autoridade que eles raramente tinham visto. Tem uma camada linguística importante aqui. Quando os tradutores judeus do terceiro século a.C. verteram a Bíblia hebraica para o grego, no que ficou conhecido como Septuaginta, eles escolheram a palavra grega, parabole, para cobrir machal. Mateus, escrevendo em grego, herda essa convenção. Quando você lê parábola em português, há 3 camadas: hebraico machal, grego parabole, português parábola. E cada camada perdeu peso. O que sobrou, na nossa palavra, é uma casca. Falta a tradição régia, falta a função pedagógica polêmica, falta o filtro deliberado que o gênero sempre teve. Quando a gente lê parábola hoje, pensa em fábula infantil. Quando o Galileu escutava machal, ouvia a ferramenta de profeta. Agora há outra palavra. Basileia também tem 3.000 anos atrás dela. O Malkut hebraico, que aparece no Salmo 145, versículos 11 a 13, e em Daniel 2, versículo 44, carrega a ideia de soberania exercida, de reinado em ato, não de país com fronteiras.
A Septuaginta, de novo, escolhe Basileia para cobrir Malkut. Quando Jesus fala Basileia ton oranon, reino dos céus, em Mateus 13, ele está usando o termo técnico judaico, não inventando vocabulário novo. E o teólogo do século XX que mais ajudou a recuperar isso foi George Eldon Ladd, no livro A Theology of the New Testament. Ele resgatou: a Basileia é o reinado régio em ação, não um espaço estático. A tradução medieval esmagou isso virando regnum, território. Ladd cavou o sentido dinâmico de volta. E hoje, dentro da exegese protestante séria, é consenso. Basileia é movimento, não geografia. E aí chega o capítulo 13 de Mateus. Mateus 10, versículo 1. Os 12 chegam perto e fazem aquela pergunta: por que parábolas? E o que Jesus responde no versículo 11 é o coração do método. A vós é dado conhecer os mistérios da Basileia dos céus. Atenção, ele liga as duas palavras. A Basileia se revela através de mistérios. Mistério aqui não é informação reservada por elitismo, é compreensão dada por relação. A semente cai em todo o terreno, só germina onde encontra solo. A Basileia se anuncia em todo lugar, só se revela onde encontra a escuta atenta. Em português a gente traduz como reino, mas o original é Basileia. E Basileia não significa exatamente reino. Significa o ato régio, a soberania em exercício, o reinado acontecendo. Imagine a diferença entre mapa e movimento. Reino-território é mapa. Basileia é movimento. Reino-território é localização, aquele lugar, aquele momento futuro, aquela esfera celeste. Basileia é o que está acontecendo agora, onde a vontade do rei é feita. E quando você vê isso, Mateus 13 muda completamente. Para aterrar com um exemplo prático, quando você ouve reino de Deus e pensa em céu, você ouve um lugar. Quando você ouve reinado de Deus em exercício, você ouve algo presente, ativo, invasivo. A diferença é entre tirar uma foto de um lugar bonito e estar dentro de um movimento. Olha o Pai Nosso. Mateus 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. As duas frases não são dois pedidos diferentes. São paralelismo sinonímico, técnica poética hebraica. Vir o reino é a vontade do rei sendo feita. A Basileia chega onde a vontade dele é feita. Por isso o vocabulário casa com Daniel, mas a forma destoa. O reino veio, mas veio como ato, não como território. Agora a segunda palavra. Em português a gente traduz machal como parábola, mas o original é machal. E machal não significa historinha com moral. Significa comparação régia, enigma deliberado. E quando você vê isso, Mateus 13, versículo 10, ganha peso novo. Os 12 não estão perguntando o que as parábolas significam, estão perguntando por que esse formato. Eles intuem que o método é parte do conteúdo, não é embalagem, é o conteúdo se entregando na forma certa. E aqui está a função pedagógica do machal. Ele protege a verdade dentro de uma casca acessível. Quem para, escuta de novo, pensa, abre a casca. Quem passa por cima, vai embora satisfeito com a casca. Por isso Jesus cita Isaías 6, nos versículos 14 e 15, não por crueldade, mas porque a forma do reino exige escuta atenta. Reino que se revela na primeira camada não é reino, é propaganda. E o rei que veio não é vendedor. Então sintetiza antes do núcleo. Basileia é o conteúdo. Machal é a forma. O rei está revelando o regime régio através de comparações régias. Cada parábola de Mateus 13 é um ângulo do mesmo reino. 7 ângulos. Um reino. E agora a gente entra nas 7. A primeira parábola é o semeador. Mateus 13, versículos 3 a 9, com explicação dada pelo próprio Jesus em 18 a 23. Ela é programática. Não é sobre o solo,
É sobre a palavra do reino, encontrando terrenos diferentes. A semente é sempre a mesma. O que muda é o terreno. A basileia se anuncia em todo lugar. Só frutifica onde encontra solo profundo. Essa parábola abre o capítulo dando a chave. O reino chega como semente, e semente exige terreno. Ele não é imposto. Ele encontra ou não encontra solo, e só germina onde a terra recebe. A segunda parábola é o joio entre o trigo, versículos 24 a 30. Aqui aparece o paradoxo do ainda não. O reino chegou, mas o joio cresce junto com o trigo no campo. Os servos perguntam: arrancamos? E o Senhor diz: não. Deixem crescer juntos até a colheita. Para um galileu zelota daquele tempo, essa instrução era um soco no estômago. Esperavam um reino exército que separa joio de trigo na hora. Receberam reino paciência, que deixa o joio crescer junto e que confia o juízo final para ceifeiros que não somos nós. O reino veio em forma paciente, não em julgamento imediato. E a paciência do rei é parte da forma do reino, não acidente. A terceira parábola é a semente de mostarda, versículos 31 e 32. Aqui o paradoxo é da escala. A menor das sementes vira a árvore que abriga aves. E para o ouvido judaico, a imagem da árvore com aves vinha direto de Daniel 4, versículos 12 e 21. A árvore que era o império da Babilônia, abrigando as nações. Jesus está dizendo: o que Babilônia era em forma de império imposto, o reino de Deus está sendo em forma de semente plantada. O reino não é lugar, é regime que invade e reorganiza. Cresce silencioso, cresce certo. A quarta parábola é o fermento, versículo 33. O paradoxo da invisibilidade. Mulher esconde fermento em 3 medidas de farinha. Não dá para ver o fermento depois que está na massa. Mas o fermento está fazendo seu trabalho. E aqui, Jesus faz uma manobra ousada. A tradição bíblica usava fermento como imagem negativa, símbolo de corrupção que se espalha. Oséias 7, versículo 4. Jesus pega a imagem e rebatiza ela. O fermento agora é o reino. Atravessa silencioso e a massa inteira muda. 3 medidas de farinha, no peso da época, dava pão para mais de 100 pessoas. Detalhe que o Galileu sabia de cabeça e que a gente passa reto. E aqui, depois dessas 4, o pattern emerge. Olha o que essas 4 têm em comum: semente em solo, joio entre trigo, semente de mostarda, fermento na massa. 4 imagens, um movimento. Algo pequeno, escondido e que reorganiza tudo em volta sem barulho. Esse é o nome do que está acontecendo em Mateus 13. Regime escondido que reorganiza. O reino não é lugar, é regime que invade e reorganiza. E ele invade em forma que ninguém esperava. Semente, fermento, paciência. Não exército, não pedra arremessada na montanha, não templo restaurado de uma vez. Semente, fermento. A quinta parábola é o tesouro escondido, versículo 44. Homem encontra tesouro num campo, esconde de novo. Vai, vende tudo o que tem, compra o campo. A alegria do encontro reorganiza tudo o que ele faz com o resto. O reino tem esse poder reorganizador. Quando você encontra a basileia, ou quando ela te encontra, a estrutura inteira da sua vida ganha um centro novo, e tudo se reordena em volta dele. O homem não vendeu tudo por sacrifício, vendeu por alegria, e essa diferença muda tudo. Vida cristã que parece sacrifício pesado, raramente é vida cristã encontrada. É vida cristã ou vida de longe. A sexta parábola é a pérola de grande valor. Versículos 45 e 46. Variação do mesmo padrão. Mercador procurando boas pérolas. Encontra uma. Vende tudo. A diferença com a quinta é importante. Na quinta,
o homem encontra sem procurar. Na sexta, o homem estava procurando. O reino encontra os dois, quem busca e quem é encontrado. A graça que vem sem que você esperasse e a busca paciente que culmina no encontro. Mesma resposta humana. Reorganização total da vida em torno do achado. A sétima parábola é a rede arrastão, versículos 47 a 50. E aqui Mateus fecha o capítulo com simetria. A rede recolhe peixes de toda espécie. Só na praia há separação. O reino convida amplamente. A triagem é escatológica, vem no fim. Eco direto da segunda parábola, do joio entre trigo. Mateus está fechando o que abriu, voltando ao tema do ainda não. Não me peça para identificar cada peixe. Jesus não fez isso. A imagem é de recolhimento amplo, seguido de separação no fim. Uma comparação, uma ponta. Quem força detalhe a detalhe transforma parábola em código secreto, e isso o texto não autoriza. Parábola é uma comparação central, não é alegoria de 1000 correspondências. E agora a tipologia se cumpre, porque o rei é a semente que morre. João, capítulo 12, versículo 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. O próprio rei encarna a parábola que conta. A Basileia chega não só como semente, chega através de uma semente. E essa semente é o Filho do Homem caindo na terra na cruz e dando muito fruto na ressurreição. Tipologia cristológica direta, ancorada em texto explícito, não impingida. E aqui a profecia velha se reorganiza. Daniel viu o Filho do Homem recebendo Basileia eterna. Daniel 7, versículos 13 e 14. Jesus chega usando exatamente essa palavra, 7 vezes em Mateus 13, anunciando que o reino em ato chegou. Forma reorganizada, mesma soberania. O zelota esperava a pedra arremessada da montanha. Chegou semente plantada na terra. Daniel 2, versículo 44, prometia a Basileia que esmiuçaria todos os reinos. Essa Basileia chegou. Só não chegou no formato esperado. Chegou em forma de carpinteiro num barco contando 7 histórias, e em forma de cruz, e em forma de tumba aberta no terceiro dia, e em forma de espírito derramado em Pentecostes, e em forma de fermento atravessando a massa do mundo nos 2000 anos depois. E Mateus, com a precisão do escriba que ele foi antes de ser apóstolo, fecha o capítulo com uma 8ª parábola escondida no fechamento. Versículo 52. Todo escriba instruído sobre a Basileia tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Olha o que ele está fazendo aqui. Mateus está incluindo o leitor no padrão. Quem entendeu o capítulo virou esse escriba. Carrega o tesouro velho do Antigo Testamento. Daniel, Isaías, Salmos, Machalim de Salomão e o tesouro novo da revelação cumprida em Cristo. As duas coisas amarradas em uma só competência. Esse é o leitor que Mateus está formando. E é você, agora, do outro lado da tela, ouvindo isso e sentindo as peças se encaixarem. Síntese antes da aplicação. As 7 parábolas não são lista. São retrato, cada uma um ângulo do reino em ato. Quando você lê pela lente de Basileia, regime régio em exercício, e Machal, comparação enigmática que separa ouvintes, Mateus 13. Deixa de ser 7 histórias soltas e vira um único quadro. Regime escondido que reorganiza. Esse é o nome. Então, o que isso tem a ver com você hoje? Numa segunda às 7 da manhã, no trânsito, ou no escritório, ou cuidando de filho, ou na sala de espera de hospital? Tem tudo a ver. Porque se Basileia é regime e não geografia, então o reino chega toda vez que a vontade do rei é feita. Não está num ponto do mapa. Não está só num ponto do futuro. Está acontecendo agora, na decisão pequena, no perdão difícil que você dá ou recebe.
na palavra honesta, numa reunião, onde mentir seria mais fácil, no trabalho feito direito, quando ninguém está vendo, na atenção dada à pessoa em frente, quando o celular pisca pedindo distração, na paciência com o filho cansado, com o pai doente, com o colega chato. A Basileia se manifesta onde encontra solo, e você é o terreno. Cada momento é um pedaço de campo onde a semente cai, e o solo se prepara ou se endurece pelas escolhas pequenas que ninguém vê. E a segunda aplicação é sobre como você vai ler a Bíblia daqui para frente. Se o rei escolheu falar em Machalim, comparações enigmáticas que protegem a verdade dentro de uma casca, então leitura bíblica não é fast food, é descasque. Texto que se entrega na primeira leitura raramente é o texto que muda você. Volte, releia, pergunte o que está escondido na primeira camada. Esse é o método que Jesus mesmo escolheu, e o método é parte da mensagem. Reino que se revela rápido não é reino, é propaganda. O verdadeiro pede tempo, atenção, retorno. Pede aquele velho hábito monástico de mastigar uma frase até ela soltar suco. Pede o oposto da pressa contemporânea. Para fechar, deixa eu te contar uma história brasileira. Século XIX. Navio chegando ao Brasil depois de meses de travessia. Um imigrante guarda no bolso uma muda de café. Pequena, frágil, ninguém daria nada por ela. No porão escuro da embarcação, durante semanas, a muda atravessa o oceano. Em Minas Gerais, ela é plantada na terra vermelha. O imigrante envelhece. A muda vira pé. O pé vira mato. 100 anos depois, o país inteiro vive em volta daquela muda. A economia, a paisagem das Gerais, a cultura do café da manhã, a fazenda, a cidade que cresceu em volta do beneficiamento, tudo girando em torno de algo que começou no bolso de um homem cansado, num porão escuro, sem testemunha. A Basileia é assim. Chegou no bolso de um carpinteiro da Galileia. Ninguém deu nada por ela. Os romanos não viram. Os fariseus de Jerusalém viam, mas não entenderam. Os zelotas queriam exército, e ela chegou semente. Foi plantada num barco de pesca, num lago menor que muito açude brasileiro. Os 12 homens que a viram nem sempre entenderam, mas a semente caiu na terra, e o grão morreu na cruz, e deu muito fruto. 2000 anos depois, 2 bilhões de pessoas vivem em volta daquela muda. Economia, paisagem, cultura, esperança, vida e morte. Tudo reorganizado em torno de algo que começou no bolso de um homem cansado, num porão escuro, sem testemunha. Regime escondido que reorganiza. Recap rápido. 2 palavras, 7 parábolas, um reino. Basileia, regime régio em ato. Machal, comparação enigmática que separa ouvintes. 7 parábolas em Mateus 13, todas com o mesmo movimento. O reino chega escondido, cresce silencioso, reorganiza tudo em volta. E o rei é a própria semente. Caiu na terra, morreu e deu muito fruto. Quando você lê o capítulo com essas chaves na mão, ele para de ser 7 histórias soltas e vira um único retrato. E uma palavra, bem entendida, reescreve o capítulo inteiro. Minha proposta concreta para essa semana: abre a Bíblia e relê Mateus 13 inteiro com olhos novos. Basileia como regime, não como geografia. Machal como enigma régio, não como historinha. 7 parábolas como retrato unificado de um reino em ato. Volta aqui depois e me conta o que viu que antes passava reto. Se inscreva no Raízes Bíblicas para não perder os próximos vídeos da série. Compartilha esse com alguém da sua igreja, do seu grupo, da sua casa, do seu trabalho. Comenta a parte que mais te marcou. Uma palavra só já ajuda o algoritmo a entender que vale a pena. Deus é bom e a palavra dele é viva. E cada vez que você senta com ela com tempo, ela te entrega uma camada nova. Que o Senhor te guarde nessa caminhada essa semana